Bom dia, meus caros alunos. Estamos aqui novamente para falar para a gente pôr em prática, né? Tentar assimilar um pouco melhor a nossa aula de sociologia. Hoje nós vamos dar continuidade a um autor, um sociólogo, que a gente já vem discutindo. O nome dele é Pierre Bourdieu, e ele fala muito a respeito da dominação. Como que essa dominação acontece, tá? Nas aulas anteriores, a gente começou a falar alguma coisa, a relação, como que funciona, falei do capital cultural. Hoje eu vou dar um apanhado mais geral, para a gente notar que a teoria do Bourdieu ela é bem consistente. Ela explica muito a respeito de por que nós agimos dessa ou daquela forma, por que a gente existe uma aceitação com relação ao comportamento que é imposto, porque está muito ligado à nossa cultura, à forma como está transmitida, como foi transmitida para a gente, como que isso acaba sendo incorporado pelas estruturas que mantém a sociedade coesa, e como que isso é aquilo que ele chama de estruturante, ou seja, a manutenção desse comportamento. Né? Nós podemos notar muito claro, né, nesse período online. Né? Esse período online ele está se diferenciando de tudo o que até então foi posto em prática. Né? Nós estamos acostumados a ver a escola sempre dentro de uma sala, com alunos um atrás do outro, o professor lá na frente. Tudo isso responde a um determinado estilo, uma forma, né, de dominação. Tá? E quando a gente se desvia daquilo que já está pré-determinado, que vinha sendo usado, né, como uma coisa correta, uma coisa certa a se fazer, e na verdade a gente acaba caindo na real de que isso foi construído pelo homem e que ele atendia às necessidades de um determinado período. E hoje, século XXI, nós vivemos um outro período. E essas mudanças, essas alterações naquilo que ele chama de hábitos, é que vai trazer à baila essa discussão. Né? O nosso hábitos, ele é determinado, né, pelas classes dominantes, aquelas classes que mantêm valores e costumes e cultura presos àquilo que eles têm como visão de mundo, como ideal, e esses ideais, essa visão de mundo, a intenção é simplesmente manter quem está no poder, no poder. Né? Não seria interessante estar criando uma geração de pessoas que não atendam aos interesses de quem está dominando, tá? Então, nesse sentido, eu vou passar bem rapidamente para vocês, né? Porque esse conteúdo aqui, apesar de a gente estar discutindo ser um autor assim que eu adoro, né? Muito provavelmente ele não vai ser conseguido colocar agora, para a gente estar trabalhando. Tem lá uma atividade que a gente fala da violência, né? Esse daí vai estar disponível para todo mundo fazer. Só que esse daqui que a gente está trabalhando no Bourdieu, talvez a gente consiga trabalhar ele no quarto bimestre, tá? Mas, no entanto, não dá para a gente ficar parado esperando que todo mundo faça as atividades para a gente poder andar com esse conteúdo. E eu sei que você que acompanha as aulas online vai estar atento a isso, tá? Eu até apresentei uma atividade que tinha lá uma menininha que a mãe dela não sabia ler nem escrever, estava isso na aula passada. Esse conteúdo dessa atividade muito provavelmente não vai ser postada no site da escola, justamente porque essa semana aqui a outra semana que vem, né, dia 13, nós vamos nos dedicar à semana dos estudos intensivos. Só que quem está em dia com a matéria vai ficar fazendo o quê? Né? Então, a gente vai estar estudando o Bourdieu, que é uma teoria a mais, e depois esse outro pessoal vem com a gente
assistindo as aulas que estarão gravadas, né? Fazendo os exercícios que já estão lá colocados no site. E você que acompanhou a aula vai ter a oportunidade de estar fazendo isso com muito mais facilidade, né? Porque, digamos assim, você já adquiriu aquele capital cultural do qual eu estou falando. Para ilustrar essa nossa aula, eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo, o professor que coloca as teorias do Bourdieu, ele é muito claro na explicação dele, para você entender que o Bourdieu ele tem vários conceitos, né? E hoje nós vamos tratar justamente do conceito de dominação, que outros autores falam de dominação, né? O Karl Marx, por exemplo, fala, né, da elite, né, da classe dominante, da classe dominada, né? O Bourdieu ele vai um pouquinho além, né? Ele fala que essa classe dominante, ela tem a função também de fazer o quê? Disseminar a visão de mundo dela. E como ela que determina o que vai ser assimilado pelo restante da estrutura, ela, digamos assim, ela impõe o seu capital cultural, né? Através do capital econômico, né? Então, através dos valores que ela elege como perfeitos, né? E que devem ser assimilados. Então, a gente recebe tudo isso e a gente muitas vezes não se questiona por que é assim ou por que é assado, né? Vamos dar uma olhada no vídeo e depois a gente volta aqui para conversar um pouco mais, tá? O vídeo ele é curtinho, ele vai, ele vai melhorar o seu entendimento, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, espero que todos vocês estejam vendo isso, tá? E eu vou soltar aqui. Eu não estou entendendo por que não está saindo som. Está saindo som aqui, mas não está saindo som lá. Vamos ver. Mas antes de começar. Ai. Olá pessoal, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos de Pierre Bourdieu, um dos sociólogos mais importantes do século XX. Trataremos sobre o tema dominação. Mas antes de começar minha aula, por favor, se inscreva aqui no canal do Brasil Escola e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Bom pessoal, Bourdieu, tema dominação. Lembrando que aqui eu vou fazer apenas um recorte, tá? Nós temos outras videoaulas aqui sobre o Pierre Bourdieu, mas hoje eu quero fazer um recorte específico no tema dominação. Esse tema dele foi muito bem trabalhado na obra A Distinção, um livro muito importante no qual Bourdieu vai tratar um dos conceitos mais básicos dele, o conceito de hábitos, o conceito de estrutura estruturante, etc. Então, hoje nós vamos pensar o quê? O que é uma dominação? Na leitura clássica da sociologia, o tema já foi trabalhado por vários autores. No Marx, por exemplo, nós temos uma influência econômica, né? A dominação é vista no sentido mais das classes sociais, da estrutura da desigualdade, da luta de classes. Dentro do Max Weber, que é um dos teóricos mais importantes também da sociologia clássica, a dominação é uma disposição onde aquele que exerce a dominação precisa da obediência do outro numa relação de cumplicidade. O que o Bourdieu tem? O Bourdieu tem simplesmente uma espécie de hibridismo dessas teorias. Se nós pudéssemos, inclusive, incluir um pouquinho o Émile Durkheim aqui, ficaria até melhor. Porque no Durkheim, as instituições sociais moralizam os indivíduos, e isso o Bourdieu também vai incorporar. Então, você aí que está estudando sobre Bourdieu, não se esqueça, esse teórico é um teórico francês do século XX, um cara que veio, por exemplo, de origem muito humilde e se ascendeu, né, econômico e no status dentro da própria conjuntura da educação francesa. E é nessa conjuntura que Bourdieu tem uma influência muito grande dos três clássicos da sociologia: o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim. Vamos passo por passo para entender cada ponto da aula. Primeiro elemento, o Bourdieu entende a ideia de dominação como um processo de socialização.
O que seria isso, né? Nós, enquanto indivíduos, somos socializados por vários grupos sociais, pela família, pela escola, pelo trabalho, pelas relações do Estado que nos impõem normas. Essas normas, elas são o que Bourdieu falava de hábitos primários. Esses hábitos primários, eles começam, evidentemente, na família e na escola, nessa ordem, justamente porque é uma instituição primária, a família, e a escola é uma instituição secundária. Todos nós indivíduos entramos e já nascemos dentro de uma sociedade com as normas prontas. Os mecanismos que nós vamos utilizar moralmente, aquilo que nós seguimos, né, princípios éticos, são princípios de evidência que nós não criamos necessariamente, mas também não somos passivos neles. Nós fazemos uma relação entre nós somos ativos na modificação desses símbolos, mas ao mesmo tempo somos também passivos e ativos. Essa relação direta que pensa os processos de socialização cria normas de dominação. Por quê? Porque são práticas sociais. Ninguém nasce com esses elementos. São práticas adquiridas dentro de um interior de uma sociedade. Portanto, ao longo da nossa vivência, ao longo das nossas práticas, Bourdieu vai dizer que nós acumulamos um conjunto de capitais. Vamos esquecer um pouquinho aqui apenas aquela ideia de capital no sentido econômico, simbólico do termo. Não, não. Na verdade, capitais é todo o acúmulo social que nós vamos adquirir. E esse acúmulo social, ele pode ser tanto econômico, mas ele pode ser também cultural e social. No que sentido? Capitais são acúmulos de riquezas, não necessariamente físicas, mas simbólicas. Por exemplo, vamos comparar aqui duas crianças. Uma criança onde ela vem de uma classe média, vamos pegar duas crianças de classe média, para ficar mais fácil. Duas crianças que estão na mesma classe social. Aparentemente, elas têm a mesma formação. Bourdieu não dizia isso. Bourdieu dizia que é preciso entender a formação individual de cada uma e ver como cada criança acumula durante a vida determinados capitais. E ele vai falar que esses capitais, quando são culturais, exemplo, na criança A, o pai sempre levou ela ao teatro, ela conhece música clássica, ela conhece obras de literatura de referência internacional. Ela cria uma distinção, olha o conceito importante dele, distinção, com outra criança que também vem de uma classe média, mas uma criança que tem apenas acesso a capital econômico, não necessariamente a esse capital erudito. É nesse tipo de classificação que nós podemos ver diferenças dentro das classes sociais, mas também dentro dos próprios grupos sociais. Quando Bourdieu pensa esse aspecto, ele diz, olha, esse capital social ele não é necessariamente material, ele é simbólico. Ele é um capital que nós atribuímos significados. E essas atribuições, elas causam distinções. Porque veja comigo, num debate acadêmico, o que vale mais? As práticas populares e culturais, por exemplo, do senso comum, ou, por exemplo, o acúmulo de capital cultural elevado? No caso, obras, leituras, conhecimento científico. É isso que o Bourdieu está tentando trabalhar. A sociedade moderna criou uma hipervalorização nesses capitais culturais que geram distinção. Pensando nesse aspecto, ele diz, esses capitais sociais são poderes invisíveis e só agem com a cumplicidade daqueles que o recebem. Portanto, se a sociedade não aceitasse essas distinções, elas não aconteceriam. Então vamos imaginar mais um exemplo para ficar mais palatável aqui essa ideia do Bourdieu. Pensemos a respeito de que esses capitais de poderes invisíveis, eles são passados imperceptivelmente. Vamos pensar em vestimentas, né? Roupas criam distinção. Vai num shopping center. O que incomoda, por exemplo, visualmente um shopping center? Quando uma pessoa ela não vai vestida para aquele espaço. Então, pessoas já têm uma certa determinada aparência determinada socialmente, que age com a complexidade, né, desses que utilizam essas roupas, e eles passam de maneira desapercebida. Então ninguém vai ser chocado se encontrar uma pessoa com uma camisa social, uma calça, um sapato andando no shopping. Agora, pensemos a respeito de um outro espaço, um estádio de futebol, onde o indivíduo vai com um terno. Bom, ele vai ser percebido de maneira distinta porque o espaço ele não é mais visível. O indivíduo está fora daquele lugar. Agora, se ele vai com a camisa de um time de futebol que está jogando naquele momento, passa desapercebido. Então, Bourdieu está falando desses sistemas de dominação que são, né, imperceptíveis. E nesse sentido ele vai dizer, essas estruturas, elas são estruturas estruturantes, porque elas se solidificam e elas se mantêm. Mas elas se mantêm com uma relação quase que invisível. Nós não percebemos, às vezes, várias formas de dominação.
A dominação do pai, a dominação do pastor, né? A dominação do professor, são formas de dominação que acontecem de maneira arbitrária e determinante. Por que arbitrário? Porque elas são formas impostas por uma sociedade sobre os indivíduos. E nesse sentido, nós já podemos tirar uma primeira conclusão da aula. Para o Bourdieu, esse poder é arbitrário porque ele é definido pelas instituições e agem coercitivamente sobre nós. Não fui eu, João Gabriel, que escolhi os conteúdos do qual eu vou dar aula a vocês. Também não sou eu, João Gabriel, que escolhi os conteúdos que eu estudei na época do meu ensino médio na minha universidade. Então é nesse sentido que esses poderes eles são arbitrários. E eles criam o que Bourdieu chamava de hábitos. Disposições incorporadas através do discurso, dos gestos e que, passamos a vida inteira naturalizando. Esses hábitos geralmente são naturalizados a ponto de a gente nunca percebê-los ou nunca achar que é uma dominação. Acreditamos que é normal. Acreditamos, por exemplo, que é normal alunos estudarem numa escola, usarem um uniforme, sentarem em fila, fazerem provas e mais provas, criarem todo o sistema de classificação e competição. Mas só vamos perceber isso quando nós notamos as características negativas que essas formas habituais e de dominação ocorrem. Por exemplo, vocês devem saber disso, é um tema polêmico. Nós temos aí no Brasil inteiro, nas escolas particulares, extremamente meritocratas e competitivas, alunos e jovens que se matam, que se suicidam, né? E nesse aspecto é quando a gente começa a pensar, será que a educação não pode estar contribuindo para esse caso, essa juventude? Nas universidades, como a UFMG, uma universidade de referência no Brasil que tem um alto índice de jovens no curso de medicina que se matam. Então é nesse aspecto que nós tentamos ressaltar. Bourdieu acreditava, como vocês viram aqui, que a sociologia não é uma ciência neutra. Ela serve para isso, para abrir os olhos, para um tipo de relação onde a gente passa desapercebido. Por isso que ele falava, a sociologia é uma ciência de combate. É isso aí, pessoal. Foi essa nossa aula de Pierre Bourdieu sobre o tema dominação. Se você gostou, deixa um like aqui para mim. E não se esqueça, quer aprofundar sobre o tema? Leia, entre aqui nos links que estão na nossa descrição, porque eles são bons para você dar uma estudadazinha sobre Bourdieu. E não se esqueça também, nos acompanhe nas redes sociais, vai no nosso Facebook, vai no nosso Twitter, vai no nosso Instagram. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula. Bom, pois então, eu voltei. Daí, então, a gente, analisando o Pierre Bourdieu, a gente vai ver, assim, que, e outros autores também, que a gente já analisou em sociologia, a gente vai começar a perceber que nem tudo aquilo que está disposto para a gente é uma criação nossa. É uma criação que já existia antes da gente estar aqui, é uma criação do homem. E esse homem não é qualquer um, né? O homem com H maiúsculo, humanidade, não é qualquer um que foi lá e criou aleatoriamente conceitos que devem ser seguidos, que isso aqui é o melhor a ser feito, né? A gente começa a perceber também que aquilo que a gente aprende já foi pré-determinado que você tenha que aprender. E o que você tem que aprender, né, nos bancos escolares, eles, digamos assim, eles começaram a fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso hábitos, como o Bourdieu coloca, e a gente passa a acreditar que aquilo dali é a forma ideal. Isso nos traz uma reflexão. Por exemplo, ele acaba criando, como aquele professor disse, esse professor do vídeo disse, acaba criando distinções, né? E na mesma classe, nós que moramos numa mesma região, vivemos uma mesma realidade, nós temos diferenciações entre os alunos. Por quê? Porque justamente aquilo que falou, o capital cultural vindo da família vai dizer muito como que vai ser o seu desempenho nesse aprendizado, tá? Um pai que é acessível ao filho, uma mãe que é acessível ao filho, a relação que se construiu dentro da família, o que você lê, o que você assiste, qual esporte você pratica, qual o tipo de religião que você tem, tudo isso vai influenciar o seu desempenho, tá?
E muitas vezes é colocado para a gente como que se as condições que são dadas são uniformes. Todo mundo tem as mesmas condições, todo mundo é possuidor do mesmo capital cultural, do mesmo capital econômico, né? Por isso que ele colocou aquele exemplo de dois alunos da mesma classe social, né, por assim dizer, só que o desempenho é diferente, justamente porque o acúmulo desse capital cultural é que vai notoriamente demonstrar para a gente que ele é mais capaz, que ele tem mais vontade, e na verdade não é. Na verdade, o que, que é? Digamos assim, é passar para a gente uma ideia de que existe uma uniformidade, quando na verdade não existe, a diferença não é só econômica, a diferença é também cultural. E lá nos bancos da escola é cobrado esse capital cultural, tá? E conforme a gente começa a entender isso, a gente começa então a botar em xeque aquilo que nos é colocado como princípio para a evolução desse capital econômico. Que seria o quê? Seria você possui todo, sabe? Você tem como demonstrar que você possui aquele capital cultural, aí entra a tal da meritocracia. Ou seja, somente os mais capazes é que vão conseguir ascender galgar um lugar melhor na sociedade. Quando, na verdade, não é bem assim, tá? Na verdade, não é bem assim. A gente tem um capital social. O que é esse capital social, por exemplo, que Bourdieu coloca também? É as relações que você mantém. Por exemplo, eu sou conhecido do prefeito, eu sou conhecido do deputado, eu sou filho do senador, o meu pai é empresário. Tudo isso, gente, é aquilo que a gente chama de capital social. Né? Quem é você? Você é amigo de quem? Né? Quais são as suas relações? Né? Isso também acaba pesando nessa avaliação, né, meritocrática, que na verdade ela só tem a função de separar, né, o joio do trigo. Quando a gente, na verdade, está acreditando que, não, se eu estudar muito, se eu me esforçar, gente, não é bem por aí, tá bom? Imagina só que de cada 100 alunos do, que saem no ensino médio, dois, três vão conseguir realmente assim um considerado, né, um ótimo desempenho dentro do contexto econômico, né? Ter um bom emprego, um bom salário, acesso à cultura, acesso, sabe, a tudo aquilo que a sociedade pode nos oferecer. Justamente por quê? Porque não é dado para todos a mesma oportunidade, entendeu? Um, o capital econômico acaba distinguindo as pessoas e fazendo delas, né, o multiplicador disso que está sendo cobrado. Né? Porque existe uma aceitação, não existe um pare, isso não tem nada a ver com a minha realidade, isso eu não vou usar. Então, por que, que não se trabalha a minha realidade e cobra-se, né, de quem é da elite, de quem domina, né, aquilo que serve só para mim? Né? Exemplo, qual é o sentido que um garoto da favela vê, por exemplo, ao apreciar, né, uma obra de arte, uma Mona Lisa? Né? A mesma coisa é imaginar, por exemplo, que alguém lá da elite vai se contentar muito, né, em ver, apesar que hoje, digamos assim, essa arte de resistência, que é o grafite, o funk, o hip hop, coisas que vieram da periferia, daquilo que não veio naturalmente das classes dominantes, né, que teve bastante aceitação dentro das classes subalternas, né, de quem não domina todo
esse contexto, né, que é cobrado, né, ao longo da vida, né, isso daí não faz sentido para a elite. Então, se não faz sentido lá para quem está dominando, ele vai ter recusa, né? Ele vai ser colocado como moralmente depravado, alguma coisa ruim, né? E, na verdade, ele tem a ver, sim, tem a ver muito com o quê? Com o contexto de quem vive na periferia, não com o contexto de quem vive lá no Alphaville, né? Então, não é isso que vai ser cobrado do aluno. O que vai ser cobrado do aluno é um capital cultural do qual nem todos têm acesso, né? Então, o desempenho lá no final, né, a avaliação vai ser diferente. Aí vem a seguinte pergunta: será que nós não estamos exigindo, né, conhecimentos, né, que na verdade não são, digamos assim, aplicáveis às classes menos abastadas, né? Será que seria, será que não é errado a gente estar cobrando, por exemplo, assim, um acesso cultural, né, de pessoas que na verdade para ela isso daí não faz o menor sentido? É, eu também acho. Eu também acho que sim, né? Então seria justo nós avaliarmos quem veio de uma classe social e quem veio de outra classe social da mesma forma? Será que isso seria justo, né? Então aí fica sempre aquela questão. Como colocou, né? Como foi colocado no vídeo, né? A sociologia é uma ciência que questiona, né? Ela também sofre influência, né, de quem domina a cultura, de quem determina os valores? Com certeza sim. Tá? Mas é uma ciência que questiona. Ela faz você pensar. Tá? E você pensando, existe a possibilidade de interferirmos, né, nesse tal de hábitos. Né? Como você falou, você não pega bem você ir numa igreja de bermuda, como também não pega muito bem você no estádio de futebol de terno, de gravata, né? Numa final de campeonato, todo mundo montuado ali e você de terno. Isso daí chama a atenção justamente porque destoa daquilo que está instituído como padrão de comportamento. Não que esteja errado, né? Mas existe o quê? Uma coerção para que você se adeque àquilo que é considerado normal, comum, o hábitos, tá bom? Essa aula foi, sabe assim, mais para ajudar vocês a entenderem melhor o que vem a ser as teorias do Pierre Bourdieu, porque ela explica de uma forma mais consistente, mais palatável a nossa realidade, tá bom? Então, a partir de agora, fica com vocês. Bom final de semana. Estudem, botem as lições em dia. E eu vou estar aqui esperando vocês semana que vem para assistir uma nova aula aqui comigo. Beleza? Então, Wakanda Forever para vocês. E até mais. Tchau!